Esse aqui. Começou a gravar. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Esta é a aula de número 18 do nosso curso de Teologia Livre da nossa comunidade Atos, e esse módulo se chama o Ministério do Espírito Santo. É um programa de crescimento e capacitação bíblica e teológica para os membros da nossa igreja, mas não só da nossa igreja, todos que querem compartilharem conosco a riqueza da palavra de Deus. Então, sejam bem-vindos. Nós já estamos na aula 18 e hoje nós vamos tentar chegar até o capítulo 12 de Atos e vamos seguir assim até o capítulo 28, que é o último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos estudando a obra e a pessoa do Espírito Santo. É isso que nós chamamos de ministério do Espírito Santo. Então, nós estudamos a doutrina da Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo e a sua obra na redenção. E agora nós estamos estudando a aplicação da ação do Espírito Santo na igreja e no mundo. E para isso nós estamos nos baseando, claro, no livro de Atos dos Apóstolos, o livro do nascimento da igreja cristã e o livro que narra o derramamento do Espírito Santo sobre toda a criação. É isso que nós estamos fazendo. Mas antes da gente continuar aqui no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, eu queria lembrar a gente de um painel, de um panorama, para que a gente não perca a nossa referência a respeito do todo, de todo o quadro. Então, nós estamos estudando a doutrina do Espírito Santo, lembrando que o Deus único, o Deus Altíssimo, o Deus revelado em Jesus Cristo é uma trindade. O que quer dizer isso? Que Deus é uma comunidade perfeita. São três pessoas, mas não são três deuses. E cada pessoa da Trindade tem o mesmo poder, a mesma glória, a mesma santidade. E eles agem na história desde o início do mundo. Mas em alguns momentos da história, uma das pessoas da Trindade tem mais proeminência. A teologia resolveu dar alguns nomes para facilitar a nossa compreensão. Por exemplo, o Deus Pai é chamado primeira pessoa da Trindade. O Deus Filho é chamado segunda pessoa da Trindade. E o Deus Espírito Santo é chamado terceira pessoa da Trindade. Esses números, primeiro, segundo e terceiro, não têm a ver com importância, porque os três têm a mesma importância. Também não tem a ver com quem veio primeiro, porque os três são eternos, sempre existiram. E tem a ver com quem, então? Tem a ver com a história da redenção. Primeiro é Deus Pai que age amando, chamando e elegendo pessoas para a salvação. Essa é a primeira pessoa da Trindade, o Pai. E depois Jesus vem, se torna um ser humano e executa esse plano de redenção. Por isso ele é chamado segunda pessoa da Trindade. E depois, Jesus promete que quando ele morresse, ressuscitasse e ascendesse aos céus para sua posição de autoridade, ele mandaria um outro consolador, portanto, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vem no dia da festa de Pentecostes, que é uma festa judaica, e algo extraordinário irrompe na história. Algo que nunca tinha acontecido passa a acontecer. Então, a partir de Pentecostes, a Bíblia chama esse período de últimos dias ou últimos tempos. Então, o Pentecostes em Pedro já era os últimos dias. Agora, nós estamos vivendo também os últimos dias. Ou seja, os últimos 2000 anos da história, a Bíblia chama de os últimos dias. Então, é importante que a gente compreenda, dentro desse panorama que eu dei aqui, de que alguns eventos na história, eles são o cume da história, os eventos mais importantes. É o que Hebreu chama plenitude dos tempos. O que é isso? Primeiro, é a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Então, esses 5 eventos, a teologia cristã quase que trata eles conjuntamente, mas eles são o ápice da história do universo.
o ápice da história da criação. Não tem nada mais importante que isso. Primeiro, Jesus se tornar um ser humano, Deus assumir a humanidade, limitar-se à humanidade. Isso é um fato que nunca houve na história, nunca vai haver, e possibilitou um novo mundo. Segundo, a morte expiatória sacrificial de Jesus. Deus morre no lugar dos pecadores, e os pecadores são justificados pela obra de Jesus Cristo. Eles são reconciliados com Deus. Por isso que chamamos de obra expiatória. Expiatória é sacrificial e que gera perdão. Todas as vezes que você ouvir, a doutrina da expiação é como é que Deus fez para, através de um sacrifício, ligar de novo, conectar, reconciliar seres humanos com Ele. Isso é expiação. Quando vocês ouvirem esse nome na teologia, no nosso curso, é disso que nós estamos falando. Então, olha, o nascimento de Jesus, ou a encarnação de Jesus, a morte expiatória sacrificial de Jesus, o segundo evento, a ressurreição corporal de Jesus, terceiro evento. Qual a importância da ressurreição? Paulo vai dizer que sem ressurreição não haveria cristianismo, porque a ressurreição é a prova de que Deus recebeu o sacrifício de Jesus Cristo. E a prova também que ele não tinha pecados. E é a prova também que ele é o cabeça da humanidade. Quem crê nele, a justiça dele, a perfeição dele é atribuída aos que creem nele. Então, terceiro evento, a ressurreição. Quarto evento, a ascensão de Jesus Cristo aos céus, 40 dias depois da ressurreição. Por que isso é importante? Porque Jesus volta a assumir a sua posição de pleno poder, de governo sobre todo o universo e sobre a história. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Ele está pleno em poder. Mas ele também prometeu enviar um outro Consolador, que é o Espírito Santo, que desceu sobre toda a criação na festa de Pentecostes. Portanto, 5 eventos que são a plenitude da história. Os atos mais importantes, não é da história cristã, é da história humana. Mais do que isso, é da história do cosmos inteiro. Ok? É muito importante que a gente tenha isso em mente. E Atos dos Apóstolos começa contando a história de como Jesus, ao ir aos céus, assumir a sua posição de governo do universo, ele envia o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, primeiro vem sobre 120 pessoas que estão reunidas num culto de domingo. É a primeira ação. Depois, Pedro, cheio do Espírito Santo, prega na praça pública de Jerusalém e 3.000 pessoas se arrependem e recebem o Espírito Santo. Depois, mais 5.000 também se arrependem e recebem o Espírito Santo. Depois, o que acontece? A igreja começa a importunar o Império Romano, porque eles estão achando que vai ter uma revolução social, e começa a importunar a religião judaica, o judaísmo, que se considera a verdadeira religião, porque eles têm a lei de Moisés. E ele considera os novos cristãos, que não eram chamados de cristãos ainda, eram chamados de judeus, discípulos de Jesus, eles estão pervertendo a religião de Moisés, a religião judaica. Nós vamos enfatizar isso um pouquinho mais. Então, os primeiros cristãos, que ainda não são chamados de cristãos, são perseguidos tanto pelo Império Romano, pela política, como são perseguidos pela religião do judaísmo, especialmente pelos fariseus e saduceus. Então, é esse o quadro que está. Então, Pedro, ele é primeiro interrogado pelo Sinédrio Judaico, depois ele é preso pelo Sinédrio Judaico, mas Deus está fazendo milagres, maravilhas, livra ele da prisão. Ou seja, Pedro é a primeira pessoa cheia do Espírito Santo. Depois nós vemos o testemunho de um homem chamado Barnabé, um homem cuja história começou nos primeiros capítulos, mas depois ele vai aparecer mais. Outro homem cheio do Espírito Santo. Depois nós vemos 2 diáconos, Estevão e Filipe. Filipe é o que a gente viu na última aula. Estevão dá o seu testemunho e morre
com um martírio em Jerusalém, mas ele impacta muita gente, inclusive um jovem chamado Saulo, que depois vai se tornar Paulo, o grande Paulo, e Filipe, que sai da região de Jerusalém, vai para a região de Samaria e revoluciona Samaria com o evangelho, com curas, com milagres extraordinários. Então, chegamos aqui no capítulo 8. O que está acontecendo no capítulo 8 de Atos? A partir desse movimento do Espírito, dessa era do Espírito, liderada pelo apóstolo Pedro, Roma começa a perseguir os cristãos e o judaísmo também. Então, há uma grande perseguição e essa perseguição faz com que as pessoas vão saindo de Jerusalém, vão fugindo para outras cidades para não serem mortos mesmos. Então, eles vão para a região da Judéia, que é a região mais ao sul de Jerusalém, a parte sul de Israel, e Samaria, que é a parte central para o norte. E se eles estão fugindo para essas cidades, eles também estão levando o evangelho de Jesus, aquele que ressuscitou dentre os mortos e aquele que enviou o seu Espírito. Então começou o novo tempo de Deus, uma nova era começou, a era do Espírito. Deus está vindicando o seu povo, Deus está resgatando o seu povo. Então o Espírito Santo vai agindo no meio desse aparente caos. Parece que a igreja que está nascendo ela já vai morrer, porque Roma está pressionando, o judaísmo, os judeus não crentes estão pressionando, mas o Espírito Santo está usando essa perseguição para espalhar as pessoas e o evangelho por toda a região da Palestina. Um desses ministérios que flui e floresce é o de Filipe, aquele mesmo Filipe que foi escolhido pela igreja entre os 7 para ser os diáconos, para servir às mesas, ou seja, para cuidar dos necessitados. Filipe está cheio do Espírito Santo e ele faz muitos milagres e maravilhas e prega o evangelho e muita gente se converte em Samaria. Depois nós vemos que o Espírito Santo também, ele dá um poder de discernimento. Por exemplo, quando um mago está fazendo algumas, digamos assim, algumas mágicas em Samaria, e o Espírito Santo revela isso aos seus, e ele é desmascarado. Depois, Pedro e João, 2 apóstolos centrais entre os 12, eles estão em Jerusalém, ouve que em Samaria, no estrangeiro, está havendo uma revolução do evangelho. Eles vão lá conferir, e veem que o Espírito Santo também está descendo sobre os samaritanos. Então, eles impõem as mãos, e à medida que eles impõem as mãos, a autoridade espiritual deles é o sinal de que o Espírito Santo está vindo sobre as pessoas, especialmente agora os não-judeus, como, por exemplo, os samaritanos. E Filipe? Filipe começa a pregar a partir de Samaria, mas ele começa a pregar a um oficial de um reino africano, e esse reino africano está lendo Isaías e não está entendendo. Filipe é avisado pelo Espírito Santo, se encontra com este homem, explica o que Isaías está dizendo, que é o Messias, é o Jesus Cristo que veio, morreu e ressuscitou em Jerusalém. E esse homem se converte e ele vai para a África e começa a evangelizar a África também. Então o evangelho que nasce em Jerusalém começa a ir para a Judéia embaixo, para Samaria e Galiléia em cima, começa a ir agora para a África e toda a região do Mediterrâneo vai sendo alcançado pelas boas novas do Evangelho de Jesus, que tem a última notícia: Jesus Cristo ressuscitou e enviou o seu Espírito para ser derramado sobre toda a carne. Então, o sermão de Filipe é uma recuperação histórica da história da redenção de Deus, desde o profeta Isaías, que viveu mais ou menos 700 anos antes de Jesus, até a chegada de Jesus. Ou seja, Filipe vai explicando como é que essa história de Deus, da salvação de Deus, vai se desenrolando desde o profeta Isaías até chegar no seu ápice, que é a vinda de Jesus de Nazaré, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus e o seu mandado do Espírito Santo. Então nós temos aí outro exemplo de um poder sobrenatural do Espírito Santo agindo. Por exemplo, na vida de Filipe. Quando você lê o capítulo 8 de Atos, você vê uma coisa impressionante, porque Filipe, ele está na região de Samaria. Aí o Espírito Santo mostra a ele numa visão
em um anjo, de que tem uma pessoa que precisa ouvir o evangelho e está lá no sul de Israel, numa estrada que ela vai da região de Gaza, que é sul de Israel, até o Egito. Então Filipe corre para lá e chega e acha esse homem, que é esse oficial que eu acabei de dizer. Ele prega para esse homem se converte, ele batiza esse homem vai indo na direção da África, onde está o Egito. Aí Deus faz uma das coisas mais extraordinárias do Novo Testamento e do livro de Atos. Um arrebatamento corpóreo de Filipe. Ele é arrebatado não só no espírito, mas no corpo. Ele simplesmente desaparece da região de Gaza, no sul de Israel. Ele aparece na região de Azoto, que é do centro para o norte, perto do litoral. E depois caminha para Cesareia. Ou seja, algo que nunca foi visto. E que está revelando que uma nova era de poder, de milagres, de ação de Deus na história está acontecendo a partir do derramamento do Espírito Santo. Esse é o capítulo 8. Só revisei. Agora entramos no capítulo 9, só revisão também, porque a gente já tratou. Pode ir adiante um slide, por favor, Pedro Miguel. Nós tratamos aqui no capítulo 9 a conversão de Paulo. Nós falamos que é muito importante a gente entender que Paulo tinha 3 grandes características. Ele era cidadão romano, portanto, cidadão do mundo, falava as línguas principais do mundo. Ele era um judeu helênico, ou seja, um judeu que estava acostumado com a cultura grega, com a filosofia grega, com a sabedoria grega. E ele era também um fariseu, a elite da elite do judaísmo do tempo de Jesus. É fundamental entender essas 3 características de Paulo para ver como é que Jesus o escolhe para ser o apóstolo aos não-judeus, aos gentios. Então, nós vimos aí no episódio dramático da conversão de Paulo que ele pegou autorização do sumo sacerdote, que era o chefe do Sinédrio, para reprimir o que ele chamava de nova seita, que eram os cristãos. Paulo era zeloso, cuidava da lei de Moisés, cria no Deus de Israel, no Deus Yahvé, mas ele achava um absurdo que um homem chamado Jesus tenha dito que era Deus, sendo um galileu lá do interior de Israel, que morreu numa cruz como um terrorista pelo Império Romano, e agora todo mundo está dizendo que ele ressuscitou. Isso é um escárnio para a verdadeira religião, o judaísmo, assim pensava Paulo. Então ele pede cartas para prender essa gente, para que essa nova seita não espalhe essa notícia, que é um absurdo. Então, no caminho que ele está indo para Damasco, que é na Síria, ele sai de Jerusalém, Israel, para ir para a Síria, Damasco, ele tem um encontro dramático com Cristo ressurreto. Ele vê um brilho intenso do céu, ele cai ao chão, ele ouve uma voz, ele fica cego, e depois ele tem que ser levado pela sua equipe, os seus ajudantes, para Damasco, cego. E ele vai para lá, fica 3 dias sem comer, 3 dias cegos, 3 dias orando, até que o anjo aparece a Ananias, um discípulo de Jesus que está lá em Damasco, e manda orientar Paulo e impor as mãos sobre ele para que ele receba o Espírito Santo. Tudo isso acontece. Então, nesse caminho, Paulo pergunta, ou melhor, Jesus pergunta, Paulo, por que é que você está me perseguindo? Paulo não entende nada, porque ele não está perseguindo Jesus. Ele está perseguindo a igreja, ele está perseguindo o Estevão, que estava com uma mensagem de uma nova seita. Mas só que ele começa a perceber, através de uma pergunta, quem é, Senhor? Porque se eu estou perseguindo essa seita, o Estevão, o Filipe, esse Pedro aí, essa turma toda, mas o Senhor está dizendo que eu estou perseguindo a ti, então quer dizer que eles são teus. E aí começa uma reviravolta na vida de Paulo. Perseguir Estevão é perseguir o próprio Cristo. Perseguir Pedro e a igreja é perseguir ao próprio Cristo. É isso que ele vai tomando consciência. Então, Ananias recepciona Paulo lá em Damasco, ora por ele, o batiza, ele recebe o Espírito Santo como uma nova unção, uma nova força espiritual, e Paulo se torna, então, um instrumento escolhido por Deus para pregar aos não-judeus, que é chamado na Bíblia de gentios. Lembrando que Paulo era cidadão romano, era um judeu acostumado à cultura grega, portanto chamado de helênico, e era um fariseu da elite da religião de Israel, ok?
Concluímos o capítulo 9 e vamos ao capítulo 10. E agora, capítulo 10, inédito. O capítulo 10 faz uma pequena pausa na história da conversão de Paulo e volta o foco de novo para Pedro e as obras que Pedro está fazendo. Então, o capítulo 10 de Atos, ele narra a conversão. Veja aqui, olha, vamos acompanhando a história. Primeiro, o Espírito Santo vem sobre 120 pessoas que estavam no cenáculo. Os discípulos, a mãe de Jesus, Maria, e mais outros discípulos que foram se juntando. Depois, o Espírito Santo vem sobre 3.000 pessoas que se arrependem no primeiro sermão de Pedro. Depois, mais 5 pessoas se arrependem quando Pedro está sendo preso. Depois, a perseguição aumenta e o evangelho começa a ser espalhado em Samaria, que é já uma outra região, vai para a África, Etiópia, através da pregação lá do Filipe, ou seja, o evangelho está expandindo. Tá saindo para além dos judeus. Mas agora acontece um fato aqui que é marcante. Por quê? A conversão de um homem que é um oficial romano. Quem é um oficial romano? É o que há de mais, digamos assim, importante na civilização da época. Ser um cidadão romano já era uma coisa extraordinária. Porque um cidadão romano era conhecido no mundo inteiro de então. Ele não poderia ser julgado por ninguém, a não ser que o imperador autorizasse isso. Então, por exemplo, ele cometia algum crime, digamos assim, lá na Espanha, longe lá de Roma. As pessoas poderiam acusá-lo e tudo mais, mas não podia aplicar uma pena. Se ele recorresse ao imperador, ele teria que ser julgado em Roma. Então, isso era um privilégio extraordinário, ser um romano. Ser um romano queria dizer que você tinha passaporte para ir para todos os países da região. Você falar latim, e quem era cidadão romano normalmente falava grego também, falava os 2 grandes idiomas do mundo. Era como falar hoje, sei lá, inglês e espanhol, por exemplo. Era o que acontecia. E esse sujeito aqui era o chefe de um grupo de 100 soldados romanos. Por isso é chamado de centurião ou um oficial. Seu nome era Cornélio. Mas quem era Cornélio? Primeira informação, um capitão de um regimento romano de 100 homens. Um cara da maior importância na sociedade de Roma. Mas a informação que nos é dada era que um homem extremamente piedoso. O que é piedoso aqui? É uma pessoa que é capaz de ver o sofrimento dos outros, é a pessoa que faz obras sociais, que dá esmolas a quem precisa, que reparte o que tem, e é um homem temente a Deus, porque ele ora com frequência, conversa com Deus. E ele vivia numa cidade mais ao norte e mais ao oeste, e perto do litoral, chamado Cesareia. Ele fazia obras de justiça e tinha uma vida de oração. Olha só, ele não era judeu. Ele não era uma pessoa circuncidada, que é aquela marca que havia no corpo do homem, dizendo que ele era de Israel, do povo de Israel. Não era o caso de Cornélio. Ele era um cidadão romano, mas ele cria no Deus de Israel e orava ao Deus de Israel. Olha que coisa impressionante. E Deus dá uma visão a esse homem. E essa visão era sobre o apóstolo Pedro. E Pedro, então, vai procurar Cornélio. Cornélio o recebe e o evangelho chega definitivamente aos não-judeus, aos chamados gentios. E Cornélio, por exemplo, é um dos primeiros exemplos assim de uma família inteira que se converte a Jesus Cristo. Então, um gentio, ou seja, um não-judeu chamado Cornélio, que é ouvido por Deus em suas orações. Isso aqui não é por acaso que consta. Porque os judeus achavam que só eles eram ouvidos por Deus nas orações. E os fariseus, então, achavam que não só os judeus, mas só os fariseus que eram ouvidos e eram os mais justos. E agora Pedro começa a perceber que tem um não-judeu, não fariseu, um romano,
que não tem a circuncisão que marca de ser do povo de Israel, que ora e o Deus de Israel ouve as suas orações. Eles começam a perceber que o Deus de Israel não é apenas o Deus de Israel, é o Deus de todos os povos e quer salvar todos os povos. Então, é a primeira informação importante aí. Deus está agindo nos gentios. E Cornélio é um dos grandes exemplos disso. Mas não é o único. Porque nós fomos informados nos capítulos anteriores que quando Pedro fez aqueles milagres em Jope, e também ressuscitou uma mulher chamada Dorcas, ele ficou hospedado na casa de um homem. E esse homem era um curtidor de couros, uma atividade profissional que era considerada praticamente maldita e imunda pelos judeus. E Pedro, um judeu, começa a perceber que Deus não faz acepção de pessoas. Deus é o Espírito que manda ele ir para a casa de um gentio. E pior, um curtidor de couro, que era o cúmulo para um judeu. Também nós vemos no mesmo capítulo 10, Pedro tendo uma visão. Ele entra numa espécie de arrebatamento dos sentidos, uma êxtase espiritual. Ele está orando, está jejuando, e ele vê um lençol. Um lençol que tem um monte de animais dentro, animais que são considerados impuros pelos judeus. E há uma ordem de Deus para ele: mata esses animais e come. Ele falou: jamais, Senhor, eu não sou judeu. Eu obedeço a lei de Moisés, eu não toco em nada impuro, ainda mais esses animais aí. De jeito nenhum. Aí a voz de Deus diz a ele: não chame de impuro o que eu purifiquei. Qual é o significado dessa frase de Deus para Pedro? É que Pedro acha que os gentios são impuros, os não-judeus, e que só os judeus são puros. Mas Deus está dizendo que se ele é capaz de purificar animais imundos e tornar eles prontos para alimentação saudável, ainda mais o coração humano, especialmente dos gentios. O Pedro começa a perceber, através da conversão de Cornélio, através da conversão e da acolhida do Simão Curtidor, e através da visão de um lençol com animais impuros, que Deus também derramou o seu espírito sobre os estrangeiros, sobre os samaritanos, sobre os gentios. É isso que significa. E o preconceito do judeu Pedro está sendo curado pelo poder do Espírito Santo. Então Pedro vai, explica o evangelho na casa de Cornélio, esse oficial romano. Ele crê em Jesus Cristo, a sua família crê em Jesus Cristo, e à medida que Pedro está pregando, o Espírito Santo vem sobre eles, eles são batizados no Espírito, eles falam inclusive em outras línguas, e esse fenômeno espiritual acontece na casa e na família de um não-judeu, um gentio, um oficial romano chamado Cornélio. Essa é a história do capítulo 10. Vamos ao capítulo 11 agora. Vai anotando as suas perguntas aí. Bem, isso está acontecendo nas regiões próximas a Jerusalém. Gentios, ou seja, não-judeus, estão se convertendo a Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos e enviou o seu Espírito. Só que a igreja em Jerusalém começa a ouvir essa história. Qual história? Espera aí, os gentios são outro povo. Nós, judeus, nós não sentamos à mesa com o gentio. Nós não entramos na casa do gentio. Nós temos hábitos mandados pela lei de Moisés que os gentios não observam. Portanto, a nossa vida não pode estar junto com a deles. E nós ouvimos falar que Pedro foi hospedado na casa de um homem que lidava com couro de animais. Isso é terrível para um judeu. Agora chega a informação de que Pedro ministrou o evangelho, comeu na casa de um gentio chamado Cornélio, um romano, e ele batizou, inclusive, essas pessoas. Como que é isso? Essas notícias vão chegando e Pedro é questionado. Quando ele volta para Jerusalém, ou seja, o lugar onde os gentios vivem, os judeus vivem, ele começa a ser questionado. Pedro, como é que você se senta à mesa com os gentios? Você não observa a lei de Moisés? Você é um dos nossos líderes? O que é que você está fazendo? Eles não são circuncidados. Eles não têm a marca da promessa em Abraão. Eles não têm a lei. Eles não obedecem à lei do nosso pai Abraão e de Moisés, o nosso legislador. E Pedro explica.
que começou uma nova era. E essa era se chama a Era do Espírito Santo. Conforme prometido pelo profeta Joel e outros profetas, começou um derramamento do Espírito Santo que inclui também os não-judeus, os gentios. E o Espírito está fazendo isso e ninguém pode deter isso. E talvez alguém pergunte, mas qual é a prova que a gente pode ter? Aí Pedro fala assim, a prova? O mesmo Espírito que desceu sobre nós quando nós estávamos lá aos 120, nos cenáculos, e nós falamos em outras línguas, nós curamos pessoas. O mesmo Espírito desceu sobre os não-judeus, os gentios. O Espírito Santo também está sobre eles. Eles receberam as dádivas de Deus, que é possibilidade do arrependimento e a entrada na vida eterna que já começou. Então, Pedro convence, as pessoas se convencem que é uma nova era do Espírito e a perseguição aos discípulos de Jesus recomeça. E essa perseguição começa a espalhar de novo os cristãos para outros lugares longe de Jerusalém. Espalhou os cristãos, espalha também o evangelho. O evangelho vai chegando aos gentios, ou seja, aos não-judeus em muitos outros lugares. A parte 2 do capítulo 11 narra como a igreja nasce fora de Jerusalém. Jerusalém é uma igreja de judeus que se converteram a Jesus Cristo. Judeus cristãos, por assim dizer. Mas começa a nascer uma igreja em Antioquia, por causa desse pessoal que foi sendo disperso e começou a pregar o evangelho em Antioquia. Antioquia é uma cidade que fica bem ao norte. Bem ao norte, daqui a pouco eu vou mostrar um mapa para vocês vão entender. E começa um movimento de Jesus em Antioquia, que é uma cidade lá da Síria, que é um país que faz fronteira com Israel. Então, a igreja de Jerusalém, que é a igreja mãe, separa Barnabé e manda Barnabé, que é um dos apóstolos, enviado pela igreja de Jerusalém para Antioquia. Barnabé vai lá checar. Vai lá se eles estão ensinando realmente a doutrina de Jesus, se eles estão seguindo corretamente o que o Espírito Santo tem revelado a nós. Vai conferir, Barnabé. E Barnabé vai lá. E quando ele chega lá, ele percebe que o Espírito Santo foi derramado mesmo. Está fazendo coisas extraordinárias em Antioquia, que é uma cidade gentílica. E ele fica encantado, se junta aos irmãos, faz culto junto com os irmãos e falou, é isso mesmo. Deus, através do seu Espírito, também se derramou sobre os gentios. E é o que está acontecendo aqui em Antioquia. É isso mesmo que está acontecendo. Barnabé está perto de uma cidade chamada Tarso, que você vai se lembrar, que é a cidade de Paulo. E Paulo, que estava lá em Jerusalém pregando, começa a fazer uma revolução e os judeus querem matar Paulo, ele foge. E ele foge para onde? Para Tarso. Barnabé sabe que Paulo está em Tarso. Então ele fala, eu vou visitar o meu irmão Paulo, já que eu estou aqui em Antioquia. Então ele vai a Tarso à procura de Paulo e ele fica lá com Paulo ministrando o evangelho nas sinagogas, nas praças, um ano inteirinho na cidade de Antioquia. E pela primeira vez, só aqui, que os seguidores de Jesus, que eles chamavam também a seita do caminho, são chamados pela primeira vez de cristãos. Cristãos são seguidores de Cristo, cristãos. Então, falar em cristãos antes desse evento aqui não faz sentido. Só aqui que começa, de fato, as pessoas identificarem os seguidores de Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou e mandou o seu Espírito, são os cristãos. Então, a gente vê também que aqui o Espírito Santo começa a avisar sobre as provações que viriam, sobre os tempos difíceis. E vai de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, para Antioquia, ou seja, Jerusalém, aqui no meio de Israel, Antioquia, uma cidade da Síria, aqui em cima ao norte. Então, um profeta é mandado para lá e o nome dele é Ágabo. E ele diz, vai haver uma grande fome no mundo romano inteiro, e já começou, inclusive. Aí olha o que acontece. A igreja de Antioquia, que era uma igreja formada fora de Jerusalém, que ouviu o evangelho através de Paulo, de Barnabé e de alguns cristãos que estavam sendo perseguidos em Jerusalém, cheios do Espírito Santo, eles preparam uma grande oferta e alimentos para mandar para a igreja mãe em Jerusalém. Olha que coisa impressionante.
Então, a solidariedade de uma igreja nova, que eu chamei aqui de filha, em Antioquia, começa a praticar generosidade, solidariedade, a igreja mãe em Jerusalém, onde a fome já tinha começado, um período de grande fome na época do imperador Cláudio, por volta da década de 40 e 50 do primeiro século. Ok? Chegamos no capítulo 11, vamos um pouquinho adiante no capítulo 12, vamos ver se dá para a gente chegar. Eu acho que dá para chegar aqui. Deixa eu conferir que hora que nós temos aqui. Giz, confere para mim que hora nós temos. 10 para as 9, então dá para ir aí um pouquinho adiante. Vamos lá, vai segurando aí os questionamentos e as perguntas. Capítulo 12 de Atos, narra o quê? Pelo menos aí 2 ou 3 eventos muito importantes. O primeiro deles é que a perseguição começa a aumentar muito na região da Palestina. E sobe ao trono um rei chamado Herodes. Veja, toda a religião da Palestina onde estava Israel era controlada por Roma, que tinha um imperador. Mas Roma permitia que alguns procuradores, governadores biônicos indicados por ele, fosse o governador de uma certa região. Por exemplo, a Judéia tinha um governador, a Galileia tinha outro governador, a região de Samaria tinha outro governador. Herodes era um desses, ele chamava Herodes Agripa. Herodes não é um nome de um rei, é um título. Então, na Bíblia, por exemplo, no Novo Testamento, pelo menos 3 Herodes aparecem. Herodes o Grande, que é o mais antigo de todos, que é aquele da época do nascimento de Jesus, que tentou matá-lo. Depois tem Herodes Antipas, que é um sobrinho desse primeiro Herodes, que é um sujeito muito violento também. E agora aparece o sobrinho deste... o filho deste Herodes Antipas, que se chama Herodes Agripa. Então, o rei se chama Agripa e o título dele é Herodes, ok? E ele empreende uma grande perseguição à igreja que está nascendo. E começa a matar pessoas. Estevão já tinha morrido. E agora? Agora, ele mata um dos 3 discípulos mais íntimos de Jesus. Vocês se lembram que dos 12, haviam 3 que eram mais íntimos de Jesus. Pedro, Tiago e João. E um desses é morto, é assassinado por Herodes. E é o segundo grande martírio de peso, digamos assim. Tiago, um dos 3 íntimos de Jesus, é morto por Herodes Agripa. E ele viu que os judeus que queriam reprimir o novo movimento de Jesus, o movimento dos cristãos, gostaram. Falou, olha, vocês mataram um inimigo nosso. Eles são inimigos nossos também. Legal, que bom que vocês mataram Tiago. Olha só. E como ele viu que gostaram disso, eles mandaram prender Pedro, a figura mais proeminente entre os cristãos naquele momento. Só que ele queria matar Pedro, mas quando ele manda prender Pedro, ele se lembra que é a semana de Páscoa. É uma semana. E na semana de Páscoa, nem mesmo Roma se atrevia a matar alguém, porque era a data mais importante para os judeus. Eles não permitiam que os judeus aplicassem pena de morte, mas eles também, romanos, não matavam ninguém durante a Páscoa. E o Herodes sabia muito bem desse aspecto da cultura dos judeus. Então, ele queria matar Pedro, como fez com Tiago, mas como era Páscoa, ele teve que prender Pedro, esperando passar a Páscoa para poder executar Pedro. Mas aí entra um evento sobrenatural de Deus. Um anjo é mandado por Deus, entra na prisão com 16 soldados, 2 deles dormiam ao lado de Pedro. Pedro estava acorrentado e, sobrenaturalmente, Pedro é libertado e sai andando com um anjo, arrebentando as cadeias de ferro, o portão de ferro, e ele sai à rua, livre. De manhã, quando eles vão fazer a revista dos presos, vê que Pedro não está lá. Herodes fica sabendo, fica irritado com os soldados, manda matar todo mundo que estava nesta noite e começa a procurar Pedro de novo para prendê-lo e para matá-lo. Mas a igreja está em oração. Pedro está preso e a igreja está orando por Pedro. E Deus faz esse milagre extraordinário. E aí Pedro chega.
onde a igreja está em oração. Aonde que a igreja está orando? Num templo? Não, não tinha templo. Ela estava orando numa casa, na casa de uma mulher. E essa mulher era mãe de João Marcos, o mesmo Marcos que escreveu os evangelhos, um dos evangelhos. Na casa da mãe de Marcos havia cultos de oração. E Pedro chega lá, todo mundo acha que é um fantasma, que ele já morreu, acha que não é ele, que é impossível alguém sair de uma prisão como aquela, mas era Pedro mesmo. Mas como Pedro fica sabendo que Herodes está querendo prender e matá-lo, ele foge daquela região. Então, Pedro é libertado por um anjo, ele vai à casa da mãe de João Marcos, onde um grupo orava, Pedro é buscado por Herodes, os soldados são, de uma forma covardemente mortos, o rei Herodes é punido por Deus. Esse aqui é um juízo de Deus na história, porque Herodes, ele estava se achando tal, e ele é um cara que falava muito bem, e ele começou a ter a graça dos judeus, que era um povo que ele estava, digamos assim, ele governava sobre esse povo, mas o povo começou a achar que ele era extraordinário. E aí ele foi fazer um discurso numa festa, e ele era tão eloquente, um grande comunicador, que as pessoas começaram a gritar lá para onde ele estava: não é um homem que está falando, isso é um Deus. Olha só, a Bíblia chama isso de idolatria. E Deus faz um juízo na história, na vida desse rei Herodes, e ele é morto de uma forma absolutamente estranha. Ele é comido de bichos e entra para a história como alguém que recebeu o juízo de Deus porque tentou roubar a honra e a glória de Deus. O rei Herodes é morto, esse terceiro Herodes, e aí nós vemos que João Marcos, aquele mesmo Marcos que escreve o evangelho depois, ele vai se unir a este homem chamado Barnabé, que é o discipulador desse jovem Saulo, agora convertido. Então, agora esse time aí, o Marcos, o Barnabé e o Saulo, que vão pregar de novo na região de Antioquia, ok? A gente vai descobrir depois de que Marcos é sobrinho de Barnabé. Barnabé é tio de Marcos, ok? Chegamos então ao final do capítulo 12. Eu acho que acabou, deixa eu ver, pode passar mais um aí. Ah, sim, tem um mapa aqui, ó. Olha comigo aqui, gente. Olha esse mapa aqui interessante. Jerusalém está aqui embaixo, ó. Eu não vou conseguir, vocês não vão ver o meu dedo, mas Jerusalém, espero que vocês estão vendo, aqui bem embaixo, isso, obrigado por passar aí a setinha. Ó, aí é a região de Israel, Jerusalém está ali, do lado esquerdo é o mar Mediterrâneo, é a região de domínio dos romanos. Então, o que acontece? Olha, Jerusalém manda, por exemplo, Saulo e Barnabé para Antioquia, que é lá em cima, olha. Deixa eu ver aqui mais para a direita, passa. Aí, ó, Antioquia. Olha só, Antioquia e Jerusalém. A primeira igreja cristã, onde é chamado de cristãos fora de Jerusalém, é em Antioquia. Portanto, lá na Síria já é um outro país que está em divisa com o norte de Israel. E Paulo vai começar uma viagem que nós vamos tratar no capítulo 13 depois, que sai aí de Antioquia, vai procurando seguir aqui o que eu estou dizendo agora, Pedrinho Miguel. Antioquia, ele vai para uma ilha chamada Salamina, na verdade é uma cidade, a ilha se chama Chipre. Ele sai de Antioquia, vai para Salamina, e de Salamina ele vai para Pafos, que é essa outra cidade. Aí ele sobe essa região inteira, vai até Pergue, que é a região da Panfilha. Dessa Pergue Panfilha, ele continua subindo e vai até Antioquia da Pisídia, lá em cima. Não confundir essa Antioquia da Pisídia, que está do outro lado, lá no norte, com essa Antioquia da Síria, que está aqui embaixo, ó. Tá bom? Tem uma Antioquia da Síria, que faz divisa com Israel, e tem a Antioquia de Pisídia, que está lá em cima, ó. Então, lá da Antioquia de Pisídia, eles pregam nas sinagogas, depois vão para uma cidade chamada Icônio, sofrem muitas perseguições lá. Eles vão depois para uma cidade chamada Listra, que está aqui embaixo, faz muitos milagres. Aí eles vêm para uma cidade chamada Derbe, e aí eles começam um caminho de volta. Volta para Listra de novo, volta para Icônio de novo,
volta para Antioquia da Psídia de novo, e aí eles fazem um caminho de volta, olha, esse caminho todo até Antioquia de novo. Ok? Essa é a primeira viagem missionária de Paulo, que vai ser o tema do nosso próximo capítulo, capítulo 13 de Atos do Apóstolo, com muitas histórias que o Espírito Santo está agindo aí nessa primeira viagem de Paulo, que é feito junto com Barnabé. Barnabé é o discipulador de Paulo, um homem também extraordinário. Ok? Então, eu fecho aqui a exposição até o capítulo 12 de Atos. Muita informação. Eu fiz um resumo aí do 8 até o 12 e agora nós vamos abrir para as perguntas. Vocês podem perguntar pelo microfone, pode perguntar pelo WhatsApp e pode perguntar pelo chat aqui, tá bom? O Pedro Miguel vai nos apoiar aí enquanto eu tomo um pouquinho de água. Estou esperando vocês. Pedro, se você puder tirar um pouquinho o compartilhamento de tela, porque aí a gente fica vendo mais os irmãos. Só por enquanto, tá bom? Isso. Agora deixa eu abrir o chat aqui e abrir o Zap para a gente ver se tem perguntas. Então, vamos lá. Por enquanto, eu não estou ainda vendo alguma pergunta. Se você tiver por aí, Pedro, pode passar, tá bom? Até agora nada, pastor. Tá. O Orandir está escrevendo aqui no grupo que não estava conseguindo entrar. Se alguém puder passar de novo o link para ele aí, por favor. Tá? Não há pergunta nenhuma, então? Eu fico um pouco assustado quando não há, porque eu não sei se eu não expliquei direito e vocês nada entenderam, por isso que não estão perguntando. Eu tenho uma pergunta também. Parece que está surgindo aí alguém para falando, né? Ô, Manu, Oi. tipo, Samaria fica em Israel, né? Sim, Samaria ela na Bíblia, no Novo Testamento, é chamado tanto como uma região, como se fosse, por exemplo, a região sudeste, onde tem várias cidades dentro da região Samaria, portanto, cidades samaritanas, e às vezes ela é chamada também como se fosse uma cidade, tá? Mas na maioria das vezes é uma região. Então, Israel tem praticamente 4 grandes regiões. Mais ou menos no meio está Jerusalém. Para baixo de Jerusalém é a região da Judéia, onde está, por exemplo, a cidade de Belém, onde Jesus nasceu. Ok? Um pouquinho para cima de Jerusalém, numa região mais central, está a região de Samaria, com as suas muitas cidades, onde está, por exemplo, cidades onde está o Poço de Jacó, entre outras coisas. E mais ao norte de Israel está outra região chamada Galileia. Por isso que Jesus é chamado Galileu, porque ele cresceu na região da Galileia. E na Galileia tem uma cidade que é chamada Nazaré, que foi onde Jesus cresceu depois de voltar do Egito. Lembrando, Jesus nasce em Belém, da Judéia, é perseguido por Herodes, tem que fugir para o Egito, que é no norte da África. Mais ou menos com 2 anos de idade, ele volta, não volta para a Judéia, porque querem matar ele ainda. Ele vai para o norte de Israel, lá para a Galileia, para uma cidade chamada Nazaré. Por isso que ele é chamado Nazareno. Depois que ele cresce, se torna um adulto, ele começa o seu ministério a partir de Cafarnaum, que é uma cidade no litoral mais oeste. E aí começa a espalhar o reino de Deus por todas as terras de Israel. Ok? Então, Manu, tipo, nem todas essas cidades são judeus? Tem judeus lá? Não, principalmente não. Os judeus se concentravam na região da Judéia e Jerusalém. Que judeus que eu estou falando? Os judeus que se consideravam puros de linhagem. É os judeus que voltaram do exílio. Eles ficaram exilados, vocês vão se lembrar, mais ou menos 70 anos, a partir do ano 500 e pouco antes de Cristo. E do exílio não voltaram todos os judeus, só uma parte. Uma parte já estava tão acostumado na Babilônia, naquela região lá, tão estabelecidos que eles não voltaram para a Palestina. Mas uma parte voltou. Uma parte que era um pessoal assim mais purista, que não tinha
contraído casamento com outros povos, e eles voltaram para onde? Para a região da Judéia e Jerusalém. Então, esses judeus consideravam que os judeus que moravam em Samaria eram misturados com outros povos. E era mesmo. Era mesmo, eles se misturaram com outros povos. Da Galileia, então, nem se diz, que era mais em cima, que era um pessoal mais atrasado, mais do interior. Então, é isso. Eles eram judeus em Samaria, mas eram judeus mestiços. Os judeus ditos puros habitavam na região da Judéia e em Jerusalém. Mais alguma coisa? Tem uma do Michael. Entendeu, Pedro? Entendi. Aí é o Michael? Tá. Sim. Eu não entendi. Ele perguntou se Pedro ainda não havia comido carnes, não tivessem oferecido animais para ele, se ele ainda não tinha comido carne. Não, lembra-se que Pedro era um judeu. E judeu tem regras alimentares muito rígidas. Um judeu, por exemplo, não come carne de porco. Um judeu não come sangue dos animais, por exemplo. Alguns alimentos são feitos com sangue. E um judeu não alimenta de aves, por exemplo, de rapina. Então, eles têm uma dieta muito rigorosa, que é considerada uma dieta kosher, por exemplo, que é o nome moderno que usa. E aí o que acontece? Tudo que não é assim é considerado impuro e um judeu não come. Só que a visão que ele tem, ele vê esses animais impuros, mas Deus diz que já purificou. Deus estava testando ele numa lei dietética, por assim dizer, para ele entender o que Deus estava fazendo com os não-judeus, que eram considerados impuros, inclusive os samaritanos, o pessoal de Antioquia e todo esse pessoal que não era da região da Judéia, ok? Beleza. Eu acho que o Jefferson ele quer Olha, falar. Eu tô vendo aqui também tem mais perguntas no bate-papo. Sim, tem uma da Alex da Fúria também. Leia essa aqui, daqui a pouco a gente também abre para o Jefferson. Vai lá, Alex e Fúvia. Tá bom. Boa noite, pastor. Sempre ouvi falar que quando as pessoas vão para Jerusalém, voltam diferente. Tem algo especial lá. Será que é porque é lá que tudo começou? Por exemplo, um lugar preferido de Deus? Foi o que ela perguntou aqui. Boa pergunta, Fúvia e Alex. A resposta é sim e não. Deixa eu responder primeiro porque sim. Israel tem a sua importância porque não se pode ignorar o fato que Deus resolveu entrar nesse mundo através do corpo de um judeu da Palestina, Jesus de Nazaré. Jesus é um judeu e nasce na cidade de Belém e desenvolve a sua vida e ministério na Palestina. Portanto, a Palestina é um lugar especial, não tem como negar isso, né? E, por exemplo, visitar a Jerusalém e as cidades da Palestina é uma coisa que tem uma importância histórica e teológica importante. Dito isso, ponto final, Fúvia. Porque o que está acontecendo hoje entre evangélicos é uma coisa praticamente vergonhosa. Estão fazendo de Jerusalém uma espécie de Vaticano dos evangélicos. Assim como os católicos dizem que tem que ver um papa uma vez na vida e no Vaticano, muitos evangélicos estão fazendo isso. E a caravana daqui, caravana acolá, caravana não sei de onde. Ora, estou dizendo aqui, eu não sou contra as caravanas e nem visitar Israel, mas pelos motivos certos. As pessoas estão indo lá visitar porque estão dizendo que se batizar no Rio Jordão é diferente. Não é diferente coisa nenhuma. Você se batizar no Rio Jordão e na comunidade Atos tem a mesma importância, ou num riozinho aqui de Osasco. Nenhuma diferença do ponto de vista espiritual, nenhuma. Outras pessoas dizem que em Israel vem anjos, vem não sei o quê. Olha, não há nenhum suporte bíblico para isso. O próprio Jesus diz para a mulher samaritana, em João 4, quando ela pergunta aonde é que é o lugar mais importante da terra? Aonde se deve adorar? É em Jerusalém ou é aqui em Samaria? É no monte Sião, lá em Jerusalém, ou no monte Gerezim, aqui em Samaria, perto do poço de Jacó? Jesus falou, mulher, já chegou um momento que Deus não olha mais a geografia. Deus está preocupado com o interior do ser humano. Ou seja,
Aqueles que adoram a Deus não é nem num lugar, nem num outro. É em espírito, porque Deus é espírito, portanto é uma relação interior do ser humano com Deus, e em verdade, conforme Jesus Cristo, que é a verdade e a sua palavra é a verdade. Então, desse ponto de vista, não tem nada diferente em Jerusalém e nos outros lugares que seja superior a qualquer outro lugar do mundo. Se uma pessoa quiser visitar Jerusalém, Israel, deve fazê-lo por motivos históricos, teológicos, conhecer lugares que foram históricos, onde os apóstolos andaram, onde Jesus andou, mas nada além disso. Ok, Fulviano? Vamos lá. Professor. Eu acho que já foram todas as perguntas. Agora só Mas falta parece que o Jefferson... É isso. Então vamos lá, Jefferson. Alô, boa noite a todos. Boa noite, Jefferson. Prazer falar contigo, meu mano. Prazer é todo meu. Mano, sobre a igreja lá de Antioquia. Essa igreja que surge lá em Antioquia, que foi dado a elas, aos irmãos de lá, o nome de Pequenos Cristo ou cristãos, é lá que surgem as igrejas orientais, e pouco sabemos delas. De certa forma, sim. É preciso algum cuidado com essa informação, porque a Antioquia, ela é onde surge a igreja dos gentios, portanto, dos não-judeus. E naquele momento, há uma intensa movimentação pelo mar Mediterrâneo, que é o lugar de circulação do Império Romano. Então, a igreja, a partir dali, ela tem um espalhamento por aquela região. Mas não é só a partir de Antioquia. Antioquia é um dos lugares. Por exemplo, há uma tradição histórica que diz que o apóstolo Tomé, um dos apóstolos de Jesus, aquele que questiona e põe os dedos, tal, ele é perseguido e ele vai para a Índia, e ele leva o evangelho para a Índia. O evangelho se espalha pela Índia, que é Oriente, né? E tanto é que há uma igreja muito famosa, cristã, oriental, ortodoxa lá, que é chamada Igreja de São Tomé. É Mar alguma coisa, eu esqueci o nome agora. Então, é um dos lugares para onde espalha o evangelho para a região oriental também. Beleza, então. Porque havia muitas nacionalidades ali, é citado ali no texto. Exatamente. O primeiro espalhamento é a partir dali, Jefferson, em Atos 2. Tinha pelo menos 14 nacionalidades. Quando eles voltam para as suas regiões, que é norte da África, que é a região do Mediterrâneo, que é a região mais do Oriente, o evangelho vai com eles. Então, por exemplo, em Antioquia, quando chegam os primeiros discípulos, já tem cristãos lá. Ou seja, de onde eles vieram? Vieram desse episódio de Atos 2. Ok? Ok. Legal, a gente vai dar mais uma olhada nessa geografia bíblica à medida que a gente vai avançando. Mais alguma questão, gente? Eu acho que não. Olha que beleza. Então, quer dizer que se a gente fizer uma prova oral agora com os nossos alunos de teologia bíblica, a doutrina do Espírito Santo da nossa comunidade Atos e Igreja Irmãs, a gente vai ter um 10 de todos os alunos para todas as questões do capítulo 1 de Atos até o capítulo 12. Podemos fazer uma provinha surpresa a partir de agora, já que não há dúvidas? Topam? Acho que a Josiane tem uma pergunta aqui. Será que a pergunta da Josiane só é porque eu ameacei a todos com uma prova? Posso pedir para ela Para fugir da prova. Para fugir da prova. Então aproveita, vai lá. Boa noite, pastor. Boa noite, Ana. A Bíblia que eu estou lendo, ela é da versão NVI. Ótimo. E aí,
quando eu li essa parte em que Pedro bate a porta da casa das pessoas que estavam orando, intercedendo por ele, na NVI fala, será que é o anjo? O anjo de Pedro. Aí eu achei estranho, falei, como assim o anjo de Pedro? Né? Será que foi na forma de traduzir que eles usaram essa palavra, de certa forma inadequada? E aí me veio uma outra questão a respeito de Jesus, porque quando ele ressuscitou, ele ficou um tempo na terra e comeu com os discípulos e tudo mais, e aí eu entendo que ele ainda estava em carne, assim, ele não estava em espírito ainda, né? Tá, então vamos por É partes. isso? Vamos lá por partes. Primeiro, Jesus ressurreto ao terceiro dia depois da sua morte, ele ressuscita em corpo. Só que é um corpo glorificado, é um corpo que não tem mais as limitações, as doenças e o envelhecimento que tem o corpo que nós temos hoje. Mas é um corpo. E esse corpo também tem capacidades de poder que nós nem imaginamos. Por exemplo, Jesus era capaz de aparecer num lugar e desaparecer em outro lugar, dado o poder de Deus agindo nessa nova biologia. Ele era capaz de entrar numa sala que a porta estava fechada, mas não era um fantasma, um anjo, era um corpo. Só que um corpo que tem esse poder. E esse corpo, inclusive, comeu peixe e pão com os discípulos depois da ressurreição. Então, é importante a gente imaginar que o projeto de Deus para os seres humanos na nova criação é algo extraordinariamente real. Real. Então, isso é uma coisa. No caso lá de Pedro, parece tratar de outra coisa. É que havia uma tradição entre os judeus que ela persistiu durante um tempo e depois ela foi, digamos assim, sumindo um pouco, mas no catolicismo ela ainda é um pouco sustentada, que é uma tradição que dizia que todas as pessoas têm um anjo correspondente. Então, parece ser esse o motivo pelo qual alguém que ouve a voz que parece ser a de Pedro, e sabe que Pedro está preso e provavelmente já morreu ou vai morrer, fala, não pode ser o Pedro, porque ele está preso ou está morto. Então, se não é Pedro, deve ser o anjo de Pedro. Então, era por causa de uma tradição judaica que dizia que as pessoas tinham um anjo correspondente, que é o que a tradição católica chamou depois de anjo da guarda. Lembra desse termo? Então, vem um pouco daí, e de outra passagem que Jesus diz para a gente cuidar bem das criancinhas por causa do anjo delas. Essa passagem está em Mateus, que é também uma parte, digamos assim, mais difícil de interpretar da Bíblia Sagrada, mas parece que a explicação melhor é essa de que havia uma tradição judaica que atribuía a cada pessoa um anjo. Então chamava o anjo de Pedro, que seria uma espécie de anjo da guarda. Ok, Ana? Ok, obrigada. De nada. Bem, depois dessa pergunta da Ana, podemos fazer a prova ou tem mais alguma outra pergunta? Dou-lhe uma. Ó a pressão. Ó a pressão do professor. Diga aí, eu acho que o Jefferson levantou a mão. Não, levantou não, eu que abaixei. Ah, tá. Então tá bom, gente. Então nós chegamos aí ao capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Agora, olha só, então vamos fazer o seguinte, nós temos alguns minutos finais, vamos fazer uma coisa bem legal aqui. Todo mundo está com Bíblia aí? Abram as suas Bíblias, todos vocês, no capítulo 13 de Atos. Capítulo 13 de Atos. Capítulo 13 de Atos vai narrar a primeira viagem missionária de Paulo. Então, vamos lá. Eu vou ler com vocês e eu vou pedir agora para o Pedro Miguel pegar o último slide, que é o slide do mapa da primeira viagem de Paulo. E eu vou lendo aqui e vocês vão acompanhando o mapa. Tá bom.
Deu para entender, Pedro? Deu sim. Então, Legal. tá vendo aqui? Então vamos ver se aparece. Apareceu a tela aqui. Isso. Apareceu a tela. Ok. Então, olha, dá uma olhadinha aqui no mapa junto comigo. Está escrito primeira viagem de Paulo. Lá embaixo está Jerusalém, a capital de Israel. Depois, mais para cima, está Antioquia, que já é uma cidade da Síria, um país ao norte de Israel. Depois tem a ilha de Chipre aí, olha, que tem duas cidades importantes, Salamina e Pafos. Okay? Depois Paulo segue lá indo a região para o norte e entra aí nessa cidade que chama Panfilha, mas o porto se chama Perge. Por isso que está escrito Perge aí, tá? Aí depois ele sobe mais para o norte, vai lá para Antioquia da Pisídia, depois vai para Icônio, para a direita, desce para Listra, depois vai para Derbe. Depois de Derbe eles voltam para Listra, voltam para Icônio, voltam para Antioquia da Pisídia, e aí faz uma descida enorme aí voltando para Antioquia, ok? Então vamos ver, olha, o capítulo 13 vai narrar essa viagem. Então vai lá, vou começar a ler aqui, leiam aí com vocês também, ó. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria, olha, essa Antioquia começou não só a formar crentes, mas um grupo de mestres que criou nessa igreja. E dentre eles estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, o Lúcio de Cirene. Olha, parece que havia já um africano aí, que era um mestre na cidade, esse homem chamado Simeão, o Negro. E Manaém, que tinha sido um dos criados do rei Herodes. Olha, até gente da corte de Herodes se converteu e se tornou um mestre na igreja de Antioquia. Ok? E havia também Antipas e havia Saulo, que depois se chamaria Paulo. Certo dia, enquanto adorava o Senhor e jejuava, o Espírito Santo disse: separem dentre todos esses mestres Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para os quais os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Versículo 4. Começa então a viagem. Olha, enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia, estão em Antioquia. Antioquia está aí no meio do continente. Eles vão indo para perto do mar, o porto de Seleucia, cujo nome não está aí ainda. De onde navegaram até a cidade de Chipre. Na verdade, até a ilha de Chipre. Ok? Ali na cidade de Salamina, passa aí o cursorzinho na primeira cidade que eles param. Ó, uma cidade de Chipre. Foram até as sinagogas judaicas. Começaram a pregar nos lugares onde os judeus se reuniam para adorar. Só que agora a mensagem não é sobre a lei de Moisés. É sobre o Cristo ressurreto e o Espírito que ele enviou. É um novo tempo. E pregaram a palavra de Deus. João Marcos, que é o sobrinho de Barnabé, que depois vai escrever o Evangelho, estava aí. E ele se junta como assistente de Paulo e Barnabé. Agora tem 3 na comitiva. E verso 6. Eles viajaram por toda a ilha, até que por fim chegaram a Pafos. Mostra Pafos aí. Pafos, olha, a outra cidade da ilha de Chipre. Onde encontraram um feiticeiro judeu. Olha, tem um feiticeiro nessa cidade. Um falso profeta chamado Bar Jesus. Ele acompanhava um governador da região, o Sérgio Paulo, um homem inteligentíssimo que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir essa palavra de Deus que falava de um Jesus que ressuscitou. Mas Elimas, que é o mesmo Bar Jesus, é só a explicação do nome dele, o feiticeiro, opôs-se a eles, ou seja, opôs-se a Paulo e a Barnabé, na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, agora começa o nome ser chamado Paulo, que é o nome em latim. Encarou Elimas nos olhos e disse: filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, e inimigo de tudo que é certo, quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo, e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram-lhe os olhos, e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Quando o governador viu o que havia acontecido, creu. Ou seja, esses homens têm um poder sobrenatural, e eles estão falando que esse poder vem de um tal de Jesus Cristo que ressuscitou.
muito admirado com o ensino a respeito do Senhor Jesus Cristo. Continua no 13. Paulo e seus companheiros saíram de Pafos, olha lá, estão em Pafos, num navio e foram a Panfilha. Panfilha é a cidade e o porto se chama Perge, que é esse porto que está aí, ó, Perge. Ali, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Olha que coisa interessante. João Marcos entrou na comitiva em Salamina, deu umas encrencas no meio da viagem. Quando chegou lá em Panfilha, em Perge, eles resolveram que não dava para Marcos continuar com eles. E Marcos volta para Jerusalém. Olha que caminho longo. Para Jerusalém, ó. E o Paulo e o Barnabé continuam a viagem. Vamos ver aqui, ó. Paulo e Barnabé prosseguiram para o interior, até Antioquia da Pisídia, lá em cima, ó. Olha. No sábado foram à sinagoga lá da Antioquia de Pisídia. Depois da leitura dos livros da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram um recado. Irmãos, se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, podem falar. Então Paulo ficou em pé, levantou a mão para pedir silêncio e começou a falar. Homens de Israel, ele faz uma pregação longa aqui, ó. Eu vou dar um salto, tá bom? Que ele faz uma pregação bonita e longa, mas como a gente não tem muito tempo, eu vou dar um salto aqui. E lá no verso 32, Paulo diz: e nós estamos aqui para trazer a vocês esta boa nova de Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, é o Messias de Israel, morreu e ressuscitou, está à direita de Deus e agora mandou o seu Espírito. A promessa foi feita a nossos antepassados e agora Deus a cumpriu em nós, os descendentes deles, ao ressuscitar Jesus. É isto que o segundo Salmo diz. Paulo vai pregando, passa por Davi, vai pregando aí para muita gente na história. Até... vamos lá para o capítulo 44. Paulo ainda está na Antioquia da Pisídia. No sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Paulo revoluciona. Quase a cidade inteira vai ouvir Paulo, não cabe na sinagoga. Fica gente por tudo que é lugar. Quando alguns dos judeus viram as multidões, ficaram com inveja de Paulo, de modo que difamaram Paulo e contestaram tudo o que ele dizia. Então, Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Aqui eram judeus que estavam numa sinagoga, numa cidade estrangeira, mas eram judeus. Mas uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora nós vamos oferecê-la aos gentios, ou seja, os não judeus. Pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse: fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram muito e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. E todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Uma grande conversão de não-judeus na cidade de Antioquia da Pisídia. Verso 50. Então, os judeus, instigando mulheres religiosas influentes, parece que tinha um grupo de mulheres lá que era um caso sério, e as autoridades da cidade provocaram uma multidão. Conseguiram insuflar uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Eles, porém, sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram à cidade de Icônio. Então, olha lá, saiu da Antioquia da Pisídia e vai para a cidade de Icônio. Olha lá. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Continua a leitura rapidinho. Ó. Em Icônio, Paulo e Barnabé, agora é capítulo 14, foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto judeus como gentios. Alguns dos judeus que não creram, porém, incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali em Icônio, falando corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar muitos sinais e maravilhas. Com isso, o povo da cidade ficou dividido. Alguns tomaram partido dos judeus e outros dos apóstolos Paulo e Barnabé. Então, um grupo de gentios judeus e seus líderes resolveram atacá-los e apedrejá-los. Olha, gente, primeiro o apedrejamento aí de Paulo, em Icônio. Quando os apóstolos souberam disso, fugiram para a região da Licaônia, que não está aí no mapa, porque é uma região que tem duas cidades. Para as cidades de Listra, olha ela aí,
e também a cidade de Derbe, mais embaixo um pouquinho. Ó, de Icônio eles vão para Listra e para Derbe e para os seus arredores. E ali eles anunciaram as boas novas. Então nós vamos parar por aí, porque agora eles vão fazer um caminho ao contrário. Vai Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, e de Antioquia eles vêm para Antioquia da Síria. É a primeira viagem missionária de Paulo, tendo o companheiro Barnabé. Ficou legal a gente ler a Bíblia acompanhando o mapa bíblico? O que vocês acharam? Quero ouvir a opinião de vocês. A gente já está indo para o finalzinho da aula, então, se quiserem, pode abrir os microfones aí. Lembrando que se não fazer perguntas ou comentários, a prova ainda está de pé. Eu acho que tem uma pergunta do Michael. Vamos lá. Pastor, por que esses dons, igual deixar o Elima cego, como outras passagens na Bíblia, não existem mais hoje? Então, eles, na verdade, eles existem ainda, mas eles acontecem numa frequência muito menor. E por que eles existiam com uma frequência maior e agora uma frequência menor? Porque nós temos que lembrar que na época dos apóstolos, Deus ainda não tinha se revelado completamente através das Escrituras. Paulo, ele tinha o Antigo Testamento e Pedro também. E depois Paulo, Pedro e outros escritores inspirados por Deus, escreveram o restante do Novo Testamento. Então, a revelação de Deus tinha sido dada, mas não completamente como nós temos hoje. Como é que Deus supria essa necessidade? Já que as pessoas não tinham a revelação completa como nós temos hoje, revelando que é em Jesus, através do Espírito Santo, que o ser humano é salvo pela uma obra redentora, e a igreja é a comunidade nova de Deus para a nova vida, para a nova criação. Como eles não tinham essa informação, como é que Deus atestava que ele estava agindo ali, trazendo as boas novas do Evangelho? Com milagres e sinais. É por isso que os apóstolos fizeram muitos milagres, sinais e maravilhas. Era uma prova de que o Espírito Santo desceu sobre eles. E eles estavam dotados de um poder especial para mostrar as maravilhas de Deus às pessoas que não conheciam a Deus. Ok, Michael? Pode tirar um pouquinho, então, a tela e a gente volta aos quadrinhos aí de todo mundo. Pergunta, pastor. O que significa Antioquia? É porque a gente tem 3 Antioquias aqui, né? Não, na verdade são 2, tá? É que Antioquia, tem a Antioquia da Psídia, lá em cima, que é numa região ali já chegando, olha, você consegue ver, mas é que esse mapa aqui é bastante antigo, mas dá para ver a bota da Itália aqui um pouquinho, ó. Eles estão de um lado de lá a Grécia e aqui mais para cá, para a sua esquerda, a Itália. Então, aqui, essa Antioquia da Psídia aqui, é onde é atualmente a Turquia, do lado da Grécia. Ok? E a outra Antioquia está lá no chamado Oriente Médio, que é perto de Israel. Isso. Essa Antioquia, escrita de letra maiúscula, é como se fosse uma região, não é uma cidade especificamente. Por isso que ela aparece aí com letra maiúscula, ok? Como Capadócia também é uma região, não é uma cidade. Como Chipre é uma ilha-país, não é uma cidade. Por isso que elas estão em letra maiúscula. Creta também está. Entendi. Mais alguma coisa, meus irmãos? Tá todo mundo bom de geografia, história, de teologia. Tá todo mundo aprendendo um monte de matérias diferentes aqui hoje. Que coisa maravilhosa, né? Pode falar, tem alguém falando aí. Tem uma pergunta do Michael também. Vai lá, Michael. Depois que eles foram expulsos e sacudiram a poeira, como ficou essa cidade? Olha só, eles foram expulsos e como um gesto de repúdio a essa expulsão, eles sacudiram a poeira dos pés. O que é isso? É um ato que o próprio Jesus havia ordenado. Eles deviam comunicar as boas novas do Evangelho a todas as pessoas e todos os povos e nações. Mas se o Evangelho fosse rejeitado, sumariamente rejeitado,
eles deveriam, num ato de protesto que o evangelho foi pregado e rejeitado, não levar nem a poeira dessa cidade consigo. Por isso que eles batem os pés, para a poeira cair no chão. É um sinal simbólico de que essa região, esse povo, rejeitou ao Filho de Deus, o seu Salvador. Então, o que acontece? Um lugar assim, a gente vai ver que a dificuldade do evangelho chegar só pela graça de Deus depois. Porque o tempo de conversão, de arrependimento era aquele. Então, eles perderam uma grande oportunidade na história. Deus pode ter mandado a oportunidade para alguns deles se converter? Pode, porque Deus é bondoso e misericordioso. Mas essa cidade, essa região, perdeu a oportunidade de receber o Filho de Deus e o seu evangelho de uma forma mais coletiva, por assim dizer. É isso aí? Ô, Michael? Eu acho que foi. Então, legal. Do Jefferson também. Tem do Jefferson? Vai lá. Em Antioquia tinha profetas e mestres. Pode nos explicar melhor melhor sobre esses dons? Profetas e mestres. Olha só, gente, que coisa interessante. Os apóstolos estavam em Jerusalém no começo dessa revolução do evangelho. Jerusalém é o centro de radiação do evangelho. Mas como nós vimos, desde Atos 2, o evangelho já foi espalhado para outras regiões pelos judeus que voltaram para suas cidades, os seus países onde eles estavam morando. Então o evangelho chegou em vários lugares, inclusive em Antioquia. Quando os apóstolos foram mandados para lá, só foram 2, que foi Paulo e Barnabé, os outros ficaram em Jerusalém. Então é uma igreja que ela não tinha a disponibilidade dos apóstolos como a igreja de Jerusalém tinha. Então ela começou a desenvolver alguns mestres. Então alguns profetas que vieram de Jerusalém visitavam com frequência Antioquia. Esses profetas, eles faziam as pessoas lembrarem a palavra de Deus. Profeta aqui tem mais a característica de lembrar as promessas de Deus do Antigo Testamento para o seu povo. Então isso é mais a função. De vez em quando, eles também faziam predição em relação ao futuro. Inclusive aparece em Atos um profeta chamado Ágabo, que ele faz uma predição de um tempo de fome. Mas isso é raro no Novo Testamento. Os profetas falam mais sobre a palavra de Deus que já existe e precisa ser lembrada do que faz predições para o futuro. Isso é o dom de profeta. E os mestres? Os mestres são aqueles que vão ensinando os fundamentos da revelação, os fundamentos das escrituras. Lembrando que nesse momento eles têm o Antigo Testamento só aí. Paulo está começando a escrever as suas cartas um pouquinho depois, Pedro também, mas nesse momento ele só tem o Antigo Testamento. Então esses mestres estão ensinando como é que Jesus aparece no Antigo Testamento e como é que o Antigo Testamento com seus profetas disseram que Jesus viria nessa época. É esses dons que estão sendo ministrados lá em Antioquia. Fechou? Acho que então, sim. Então tá bom. Então vamos abrir aí as câmeras. Vamos abrir as câmeras para nossa despedida aqui, como nós fazemos todos os dias. Tá lá o Diogão com fone bonito aqui, o pai da Sofia. Sofia deve estar fazendo uma revolução, não em Antioquia, mas na casa do Diogo lá, né? Junto com a Lene. Legal. Pode tirar a telinha aqui também, o Pedrinho, para ficar o pessoal. Tá, pode descompartilhar. Isso. Deixa eu ver. O Elias está aí, ó, com os netos. A Gorete está aí, estudando juntos e já pensando nas aulas que tem amanhã também, com a meninada e tudo mais. O Naldo está aí, olha. O Naldo, 10 quilos mais gordo, gente. Isso é um negócio impressionante. É outra revolução que aconteceu aí. Né? Legal. Tá a Maria Clara com a família, Maicon, Raquel, esse povo lindo de Deus aí. Tá outra família lá de Sorocaba. Agora 4, hein? Olha só que beleza. Pai, mãe,
a Nanda e o bebezinho que está lá. Ó. Olha que maravilha. Eu esqueci o nome do bebê. Qual é mesmo, Fúvia? Daniel. Daniel. Está o Danielzinho lá também. Ó. Nome de profeta, hein? Nome de profeta. E está aqui a Bruna e a Ana. Eu estou vendo aqui. E está o filho da Ana ali ao fundo, eu acho. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Está a Cris Mendes aí. Que legal, Cris. A Leandra está aí também. A Ana Letícia, que legal. Eu estou vendo o Nicolas aqui, olha, de frente com o Robson e com a Érica. E aí, Nicolas? Rapaz, você está com cabelo grande, hein? Olha só que cabelão do Nicolas. A gente não vê muito quando vê. Que maravilha, legal. O Elton está por aí também, a Cida Cesareto, não sei se está com a netinha hoje aí. Eu nunca lembro se é o neto ou a neta da Cida. Cida, depois você me corrige. A Evelyn, que está sempre conosco aí, está no Ato Jovem também. Rita Rolim. Pastor Orandir, que está lá também, estou vendo aqui, com sua samambaia de fundo num jardim de inverno. Olha que coisa incrível, né? Que Deus abençoe, pastor Orandir também. Deixa eu ver quem está mais aqui. A Pamela Dória, nossa professora também. Maravilha. Rosângela, não sei se está com o Rogério hoje. O Regis, que eu acredito que está com mais alguém por perto ali, talvez o Gabriel, não sei se quem mais que está. O Valdir, nosso maestro, que está aí também, a Ju. Ou seja, todo mundo gente boa de Deus. Gente, que Deus abençoe vocês. Espero que o nosso estudo de hoje tenha aprofundado a compreensão do Evangelho. O poder do Espírito Santo agindo na história, como é real. Nós somos herdeiros dessa história de fé, de como Deus está revolucionando o mundo. E nós somos parceiros de Pedro, de Paulo, de Barnabé, de Filipe, de Estevão, esses homens e mulheres extraordinários que revolucionaram o mundo. E agora nós somos a geração que está levando a mesma mensagem, o mesmo poder, a mesma revelação adiante. Então nós temos uma missão de vida. E a gente não pode se esquecer disso. A gente não pode se enganar com esse mundo, achar que a gente vai tentar só fazer a nossa profissão, só dar a nossa segurança. Esse mundo vai passar. A gente vai fazer essas coisas, mas primeiro é o reino de Deus. E as outras coisas vão sendo acrescentadas porque Deus cuida de nós. Então, que Deus abençoe a vocês, a noite de vocês, a família de vocês, que dê saúde e que dê discernimento para todas as coisas, tá bom? Que eu, então, estou me despedindo por aqui. Lembrando a vocês que um grupo da nossa comunidade começou a estudar o livro chamado Bases da Fé Cristã. Nós começamos com Atos Jovem, mas o grupo de louvor também está fazendo. E a orquestra também começou a empreender isso. E seria muito legal que esse grupo aqui, quem não faz parte ou da orquestra ou do Atos Jovem, que já vai ter o livro, também empreendesse esse livro. Vocês podem procurar a Juliana ou a Nani, e elas vão orientar você. Eles conseguiram um preço bem legal desse livro, um livro fácil de ler, gostoso de ler, muito informativo e que vai dar as 20 bases da fé cristã. Eu acho que todo cristão tinha que entender bem o que esse livro está dizendo. Custa R$15, a gente comprou 30 unidades, eu nem sei quanto tem agora, mas se for necessário a gente compra mais. Seria bom. Eu gostaria que toda a nossa igreja, toda a nossa membresia tivesse acesso a esse conhecimento. Isso fará de nós cristãos mais maduros, mais cheios do Espírito Santo, mais fortes para enfrentar os desafios, tá bom? Pessoal, que Deus abençoe vocês, um grande abraço, bom descanso. Domingo que vem, ceia do Senhor, o culto principal do movimento cristão, onde nós celebramos a morte expiatória de Jesus e a sua ressurreição e o poder do Espírito Santo que foi derramado sobre nós, tá bom? Encontramos aí nos próximos dias. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, um beijão a cada um de vocês. Até a próxima! Nani e Ju, se vocês puderem aguardar um pouquinho só vou tirar uma dúvida aqui e a gente já conclui também. Nani, alguma observação sobre a aula de hoje, sobre os cursos, ou alguma coisa importante que você queira dizer?
Não, Manu. Hoje não tenho nada a declarar. Já falamos um pouco por Zap, já tiramos algumas dúvidas, né? Sim. Legal. Ju, alguma coisa? Manu, Oi. peraí que o Matheus estava chorando. Ah, não, então tudo bem, Ju. Só se tiver alguma urgência, era só para isso. Se não tem, cuide do Matheus, que esse ministério é árduo, precisa de toda a sua dedicação. É que ele tá bravo. Não, Então, mas se tiver alguma coisa assim, amanhã eu vou fazer um checklist geral, aí eu te falo. tá bom então. Então, bom descanso a hora que der, Ju. Nani, bom descanso por aí, tá bom? Obrigada, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.